O sentido de investir é aplicar o montante que será empregado em um projeto futuro dentro de um planejamento bem organizado. Mas nem todas nossas necessidades financeiras seguem um script que foi cuidadosamente traçado, não é verdade? Aquelas oportunidades que surgem não podem ser desperdiçadas e mesmo os imprevistos com os quais não é possível contar. Para todas essas situações, se faz necessário criar uma reserva de emergência para estar preparado. E a melhor forma de fazer isso é por meio de investimentos com liquidez diária que possam ser resgatados sem complicação quando for necessário, ok? Ainda que ofereçam alguma rentabilidade, é pelo fácil acesso que eles conquistaram espaço na carteira do investidor. Alguns já são velhos conhecidos da maioria, como a caderneta de poupança, a conta corrente. Outros são novidades mais recentes no mercado, como as contas remuneradas. Cada um tem suas vantagens e limitações. Então, neste vídeo, vou te apresentar algumas possibilidades para guardar sua reserva de emergência ou de segurança. E você escolhe o que fizer mais sentido para você, ok? A primeira não é tão recomendável assim e você já deve estar cansado de ouvir, ok? Mas é de fácil acesso para muitos, que é a velha caderneta de poupança. Ainda é uma escolha de milhões de brasileiros, seja por falta de conhecimento ou mesmo por opção. Por ser extremamente simples, isenta de taxas e impostos, ela tem acesso imediato em qualquer situação, inclusive no caixa eletrônico no final de semana. Mas há um detalhe importantíssimo que muitas vezes passa desapercebido: a data de aniversário. A poupança tem liquidez diária, mas não tem a rentabilidade diária. Cada depósito só vai receber rentabilidade uma vez a cada 30 dias. Quando você vai lá e faz um saque em um dia qualquer, você vai deixar de ter o ganho que receberia se esperasse até o próximo aniversário do depósito. Desde o fim do ano passado, a rentabilidade da poupança segue a regra dos 50% da taxa básica de juros, a Selic. Mas a variação da TR, que hoje está em 0,06 alguma coisa, tá? Neste momento, o retorno da poupança está em 6,72% ao ano, o que dá mais ou menos 0,50 alguma coisa por mês. Este retorno fica abaixo da inflação no período e, se for guardado para um objetivo de médio e longo prazo, o dinheiro deixado na poupança perde poder de compra ao longo do tempo. Mais uma opção para você deixar sua reserva são as contas remuneradas, oferecidas principalmente por fintechs, como bancos digitais e corretoras. Elas têm a mesma mecânica de uma conta corrente convencional. A diferença é que os valores depositados passam a receber alguma rentabilidade já a partir do segundo dia. Mas precisamos ter atenção com um outro detalhe: essas contas são tributadas. Com exceção da poupança e outros produtos isentos, como a LCI, a LCA, o CRI, o CRA, todos os demais investimentos têm incidência de imposto de renda, com alíquota regressiva que começa em 22,5% sobre os ganhos. Além disso, resgate anteriores de 30 dias também pagam o IOF. Outro título indicado para deixar sua reserva são os CDBs. Eles estão cada vez mais populares entre os investidores de renda fixa e são operações de crédito em que o investidor no título empresta dinheiro a um banco ou outra instituição financeira por um prazo determinado. Os títulos para 2, 3 ou 5 anos são os mais comuns, mas há também papéis com prazos para 3 ou 6 meses e outros que têm liquidez diária. Nesse último, o investidor não corre o risco de sofrer uma penalidade ou mesmo ter o resgate negado se precisar movimentar o dinheiro antes do vencimento. Os CDBs com liquidez diária são do tipo pós-fixado e costumam pagar 100% do CDI. Não é muito diante dos retornos de papéis mais longos, mas é o preço que se paga para poder mexer no dinheiro a qualquer hora. Vale lembrar que os CDBs há incidência de R sobre os ganhos e em resgates anteriores a 30 dias, como eu mencionei, também tem o IOF. Para se obter ganhos maiores, uma possibilidade a ser avaliada são os CDBs de curto prazo, né? Que pagam
taxas que podem chegar a 200% do CDI. Nesse caso, o investidor abre mão da liquidez diária, não sendo possível resgatar até o vencimento do título, mas terá o dinheiro de volta em um prazo relativamente pequeno, em geral, 3, 6 meses, com um retorno bem maior. Outra opção bastante segura é o Tesouro Direto. Os títulos públicos de renda fixa negociados pela plataforma do Tesouro Direto também terão liquidez imediata, desde que você faça a solicitação de resgate antes das 13 horas. Após este horário, o dinheiro somente será acreditado na sua conta no dia seguinte. Aí vale ressaltar um detalhe: fica um pouco complicado se você tiver um problema na sexta-feira à noite, por exemplo. Você tem que fazer o resgate desse dinheiro. Você só vai conseguir na segunda-feira para cair na sua conta na terça. Então tem que ficar bastante esperto com essa situação, né? O Tesouro Direto tem uma taxa de custódia cobrada pela B3 que é de 0,20% ao ano, mas essa taxa é isenta para depósitos de até R$ 10.000 em Tesouro Selic. Acima desse valor, incide essa taxa apenas sobre a diferença que excedeu o teto. Ou seja, R$ 10.200 aí é cobrado 0,20% sobre os R$ 200, ok? Além dessa taxa, também há incidência de IR e OF sobre os ganhos, ok? O mais indicado para finalidade de investimento com liquidez diária é o Tesouro Selic. Já o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA sofrem a marcação e por isso não são indicados para reserva financeira. Então, precisa verificar qual o seu propósito. Se é investir para não perder para a inflação ou para um resgate quando tiver uma emergência. As taxas oferecidas para os títulos do Tesouro mudam diariamente, então precisa conferir a tabela das rentabilidades, ok? Eu vou deixar o link no site do Tesouro aqui na descrição, ok? E por último, temos os fundos de investimento. Boa parte desses fundos tem regra de resgate D mais zero, ou seja, liquidez diária. Mas nem todos são assim. Conforme crescem a complexidade da estrutura e o risco do fundo, aumenta também o número de dias que é necessário para receber o dinheiro a partir da ordem de resgate. Seria D mais 1, D mais 15, D mais 30. Via de regra, o valor investido é convertido em certa quantidade de cotas pelo valor da cotação do dia e o caminho inverso é feito no momento do resgate. Dito isso, há um grande número de variáveis a serem consideradas na hora de escolher onde aplicar o dinheiro. Não é um investimento tão fácil de entender. Pode ter muitas coisas dentro da carteira de um fundo e muitos títulos que compõem essa carteira podem ser muito conservadores, com pouquinho risco e volatilidade. E entregam um rendimento inferior ao da caderneta de poupança. A taxa de administração, então, é altíssima, em alguns casos, em torno de 2%. Existem 4 classes de fundos e uma grande variedade de estratégias e aspectos de rentabilidade. Há inclusive fundos com liquidez diária, que tem risco de médio para cima. E o potencial de retorno é condizente com esse risco. Tudo vai depender do propósito do investimento. Se a intenção é contar com liquidez diária para poder movimentar o dinheiro em qualquer eventualidade, o investidor terá que se contentar com o retorno na média do mercado. Não dá para querer ter o ganho acima da média no curto prazo, a menos que você seja um trader que tolera uma volatilidade elevada e aí foge do propósito da reserva de segurança. E esse não é o caso, ok? Mas e aí, me conta, onde você acha mais seguro guardar sua reserva de emergência? Aproveita, já se inscreve no canal e deixa o seu like para eu saber se este conteúdo te ajudou de alguma maneira. E assim eu possa produzir novos conteúdos nesse sentido, ok? Obrigado pela sua atenção, um abraço e bora investir!